O ex-secretário de Estado Antônio Ferreira Pinto, ex-procurador de Justiça do Estado de São Paulo, ex-membro da Polícia Militar deste estado e agora pré-candidato a deputado federal pelo PMDB nas próximas eleições, cuja campanha começa no próximo dia 6. Secretário, o senhor está agora na Câmara Federal, o senhor foi eleito. O senhor vai dar a primeira aula para os seus colegas, que não são pessoas especializadas em segurança. O que é esse crime organizado de São Paulo? Qual é a verdade sobre o crime organizado no sistema prisional, por exemplo? O crime organizado é uma realidade. Há um equívoco quando se fala em crime organizado e se remete ao sistema prisional ou essa facção criminosa que domina os presídios de São Paulo. Lá realmente existe uma facção bem organizada que tem como base o tráfico de entorpecente em larga escala e que por muito tempo dominou os presídios, até que houve uma recuperação do Estado na autoridade que nunca deveria ter sido abdicada e hoje está mais ou menos contido. O crime organizado aqui fora existe em maior escala, com bastante tecnologia. Hoje não existe mais a figura do ladrão isolado. Hoje, quando ele vai fazer um assalto, quando ele vai praticar alguma conduta delituosa, ele sempre tem cobertura, ele tem a facilidade de comunicação, ele pode estudar o local onde ele vai praticar aquele delito, ele tem as ferramentas da tecnologia que o policial hoje usa, o marginal também usa. Hoje ele é muito mais organizado, hoje ele atua em todas as áreas, no tráfico de entorpecente, na adulteração de combustível, no roubo de carga. Hoje ele usa o rastreador também para acompanhar o caminhão que transporta uma carga valiosa, para saber o momento adequado em que ele deve fazer a abordagem. Então hoje o crime é muito desafiador. O que se precisa é de leis que sejam atualizadas, que possam efetivamente combater o crime em toda a sua dimensão. Hoje ele é organizado em larga escala e não é um equívoco achar que crime organizado é sinônimo de PCC, de facção criminosa. São coisas que são concorrentes, mas uma não elimina a outra. Quer dizer que nós podemos ter aqui várias pequenas organizações funcionando com 10, 15, 20 homens. Temos várias quadrilhas. Independente de entrar nessa ou naquela facção. Independente de ter vínculos com a quadrilha que atua dentro do sistema penitenciário. Essa facção, ela teve um poder muito grande depois do advento do celular. Com o advento do celular, praticamente perdeu-se aquele sentido da pena privativa de liberdade, que nada mais é do que afastar do convívio social aquele indivíduo que se revela perigoso. Então ele sofre uma sanção do Estado e ele vai cumprir aquela pena em regime de praticar de total ou praticamente total isolamento com a sociedade. Através do celular, ele consegue se comunicar, ele consegue organizar, ele consegue manter as quadrilhas aqui fora. E aqueles indivíduos que aqui fora atuam em nome da facção, não é por fidelidade a eles, não é por lealdade, é porque eles realmente, se não praticarem os atos que são determinados por eles, a família sofre consequências, os membros da família são mortos. Então, esse terror, essa forma de dominar as quadrilhas aqui fora pela facção, vem em razão do celular. Não há um interesse maior do Estado para se bloquear o sinal do celular. Os presídios que têm os presos de maior periculosidade são todos em áreas rurais, são todos longe do perímetro urbano. Então, não haveria nenhum problema de se interromper, de se bloquear o sinal daquela área, porque não vai influir na vida da cidade, no perímetro urbano. Falta é um interesse do governo federal, do governo estadual, das operadoras, para que realmente o celular não ingressasse com tanta facilidade como ele ingressa. Mas por que entra com facilidade? Entra com facilidade porque um presídio tem 1.600, 1.700 presos. Eu falo isso de cátedra porque eu passei um bom tempo no sistema prisional. O presídio tem 1.700, uma população em torno de 1.600, 1.700. No fim de semana, num domingo, a família vai visitar, tem no mínimo 1.000 pessoas para visitar aquele preso. Ele tem que fazer uma revista absolutamente superficial, porque o Estado tem 10, 12, 20 funcionários para fazer uma busca pessoal e ela é absolutamente superficial e eles usam de todos os artifícios possíveis, muito criativos, para introduzir o celular. Não só no corpo, mas ele também entra através de funcionários, isso em pequena escala. É um equívoco achar que é o agente penitenciário que introduz o celular.
E eles são até fiscalizados pelos próprios pares que sabem do perigo que representa o celular dentro do presídio. Mas entra através de fornecedores, através de empresas que são obrigadas a ingressar no presídio para fazer limpeza, para gêneros alimentícios, para fazer a manutenção. Então, dessa forma, entra através, inclusive, lamentavelmente, através de alguns advogados, entra de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, o que há realmente é uma facção que tem um poder em razão do celular. O celular, eu já ouvi expressões deles nas gravações que nós tínhamos, que o governo acabou, na minha saída, acabaram as interceptações telefônicas, todas elas legais, feitas através de uma autorização judicial, que não serve como prova em juízo, porque... Mas ajuda a chegar na prova. Mas a gente, ou nós nos antecipamos ou chegamos juntos. Né? É esse o sentido da interceptação telefônica. Porque a gíria é tão rica, o número de apelidos que eles têm, que trocam, é tão grande que aquilo, diante de um juiz, aquela degravação não, é grego para ele, ele não vai entender, aquilo não faz prova nenhuma. Então nós fazíamos essa interceptação telefônica exatamente para evitar e frustrar as ações, não só que eles planejavam, como também a execução aqui fora. Ou era preso ou era morto. Em razão disso, quando não reagia, era preso. Quando reagia, o confronto com a polícia, evidentemente que a polícia leva vantagem. O policial militar dá mais de 1000 tiros por ano. O marginal não tem intimidade nenhuma com a arma. Normalmente ele está drogado, ele tem 17, 18 anos, ele não tem equipamento de segurança, equipamento de proteção, que o policial tem. Por isso que é um equívoco, o governo recentemente falou que baixou a letalidade da polícia militar. Isso é um equívoco, é confundir letalidade, que é confronto, é tiroteio, com execução, que é uma coisa execrável, hedionda e que deve ser combatida. Nós fizemos um levantamento no meu tempo, para você ter uma ideia, de todos os confrontos. Quando eu falo confronto, é tiroteio. Todos os confrontos da Polícia Militar com marginais, em 55% deles não havia o evento morte. Os marginais eram presos vivos. Os 45% restante, em 33%, um marginal sempre era preso vivo. Ou seja, não havia nenhuma intenção de executá-lo. Até porque aquela vai ser a testemunha mais desfavorável ao policial. Então nós tínhamos um universo muito mais reduzido, de 12%, em que os marginais eram mortos. Todos eles eram mortos, 2, 3, 4, dependendo da ação e da forma com que eles atuavam. Desses, evidentemente, nem todos são casos de execução. Então, o caso de execução são casos esporádicos que existem, que devem ser combatidos, mas com inteligência. Como você falou, o policial que faz um curso na Academia do Barro Branco, um policial que se especializa na Polícia Civil, através de cursos especializados que a Polícia Civil mantém, esse policial vai trabalhar aquele dado de inteligência e vai fazer um planejamento estratégico e vai chegar nesses grupos que podem praticar execuções sumárias, que isso aí não é novidade. Na polícia sempre houve esses excessos e são coibidos. Mas o que nós devemos atuar, porque é um grande desafio e precisamos estar sempre atualizados, é no combate a esse crime organizado, que cada vez ele se especializa mais, cada vez ele é mais audacioso, cada vez ele é mais desafiador. E São Paulo, especificamente, como você disse, o problema de segurança é um problema de todo o país. Mas em São Paulo, deveria haver uma política pública de segurança pública transparente que passasse de um governo para o outro para que houvesse um acompanhamento da sociedade civil. Não há sequência, hein? Porque não há sequência. Há um casuísmo muito grande. Quem entra com uma visão de segurança quando tem a visão de segurança. Quando não tem, cede a pressões político-partidárias. E acabam as unidades policiais sendo loteadas aos interesses de políticos, de parlamentares, tanto do Executivo, do Estado de São Paulo, das lideranças políticas, da classe política na Assembleia Legislativa, e isso realmente impede que a polícia se esmere, se aperfeiçoe. Se houvesse uma política coerente, correta, permanente, haveria a possibilidade da sociedade acompanhar, e esse seria o verdadeiro controle externo da polícia, que foi inserido na Constituição de 1988 e que até hoje o Ministério Público não sabe como que ele pode fazer o controle externo da polícia, porque tem que ser o controle do poder de polícia, o controle de polícia judiciária, que é o controle do inquérito policial, do funcionamento da delegacia de polícia, isso a OAB faz, tem um instrumento poderoso que é o habeas corpus, isso o Ministério Público faz acompanhando o inquérito, isso faz o juiz que é corregedor da Polícia Judiciária. Então, o que nós precisamos é realmente de uma política duradoura.
Foi um prazer e uma honra. Prazer foi meu, uma honra muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor.